Olá, meninos e meninas, alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de espectroscopia atômica e molecular. É um prazer enorme estar mais uma vez com vocês aqui, reunidos. Essa aqui é a nossa segunda aula do semestre e hoje nós vamos começar um assunto relativo a tentar compreender de que maneira nós temos o conhecimento de como a matéria se estrutura. Então, nós vamos inicialmente olhar para um pouquinho da história, vamos tentar entender um pouquinho, né, como é que alguns conceitos da espectroscopia ajudaram nessa história, né, para entender a estrutura da matéria, porque, no fundo, é a estrutura da matéria que subsidia os fenômenos espectroscópicos. E na aula de hoje a gente vai estudar o que a gente chama de velha mecânica quântica. A gente vai disponibilizar uma discussão sobre a teoria de Bohr, o átomo de Rutherford Bohr, e vamos ver como é que a gente explica, né, para átomos polieletrônicos, do ponto de vista da estrutura de Bohr, os níveis de energia, né? E para isso a gente vai entender não apenas os átomos polieletrônicos do ponto de vista da estrutura do átomo de hidrogênio, mas vamos ver uma outra forma de abordagem, que é o acoplamento Russell-Saunders. A gente vai discutindo essas coisas para ver como é que esse crescente de compreensão vai se organizando na nossa cabeça. A gente não vai estar vendo aqui nada de diferente, vocês já viram tudo isso, quem fez um bom curso de Química Geral e se dedicou a estudar isso, e fez, tem alguma noção de Química do ensino médio, né, com certeza tem todas as condições de acompanhar a nossa conversa de hoje, tá bom? Então, só para não esquecer, por favor, vocês entrem lá no chat, coloquem o nome completo, dá o Enter, né, para vocês terem garantida a presença de cada um de vocês, tá certo? E eu vou passar, então, minha apresentação, né, de tal forma que eu vou sair aqui da minha tela. Também, se vocês quiserem, podem sair da telinha de vocês, porque a gente vai agora passar para a apresentação de PowerPoint, tá bom? A tela inteira, permitir, muito bem, para por aqui. Tem gente querendo falar comigo, não vou falar com ninguém agora. Vamos chamar a minha apresentação, está aqui a minha apresentação. Né? Esse aqui é o conjunto de assuntos que nós vamos trabalhar durante todo o semestre. Então, a cada aula, a gente vai ter esse primeiro slide, né, no nosso conjunto de aulas, para lembrar da gente de toda a sequência. Isso aqui é uma sequência de uma certa forma aleatória, mas que vai nos permitir entender, né, o contexto das coisas que a gente vai estar falando para vocês. Então, na aula de hoje e na aula próxima, a gente vai estar estudando estrutura da matéria. Como eu chamei a atenção de vocês, na aula de hoje, a gente vai ver a teoria de Rutherford Bohr, para a estrutura do átomo, e na aula próxima a gente vai ver como é que a mecânica quântica, ou a teoria mais moderna e mais abrangente que a gente tem à nossa disposição, explica a estruturação de átomos para formar elementos químicos. E, na sequência, a gente vai estudando todo o resto, de que maneira esses elementos químicos interagem para formar ligações químicas e, por consequência, compostos, e como é que nesses compostos, com suas estruturas, a gente vê os fenômenos espectroscópicos. Então, é mais ou menos esse o caminho que a gente vai seguir, né? E vamos assim até setembro, se tudo der certo, tá ok? Né? Como eu chamei a atenção, estamos estudando a estrutura da matéria.
É muito legal, a estrutura da matéria tem uma história fantástica, né? Se vocês se dedicarem a estudar a história, né, disso, vocês vão ter aí uma sucessão de descobertas absolutamente fascinantes, a história que vem desde Demócrito e Leucipo, né, até culminar com o átomo de Bohr e a mecânica quântica desenvolvida por Schrödinger, e depois o entendimento dela do ponto de vista químico feito pelo Linus Pauling, isso já nos idos dos anos 1930, é realmente fantástico. Nesse contexto um pouco histórico e um pouco de fatos, eu há muito tempo atrás, eu tenho um texto que eu trabalhei e que eu acabei de colocar à disposição de vocês no material sobre a história, né, da estrutura da matéria. Então, aquilo ajuda vocês também a entenderem um pouco, né, do contexto do crescente histórico, né? Como eu disse, é muito legal, se vocês tiverem a chance de se vincular, aprender um pouquinho, né? É realmente fantástico. E não tem como você não desenvolver, né, nenhum tipo de habilidade do ponto de vista do conhecimento da história da ciência, né? Se você quiser estudar a estrutura da matéria do ponto de vista científico, né? Então, são duas coisas que correm lado a lado, né? Mas é bem isso, né? O Demócrito e Leucipo, que são pré-aristotélicos, eles desenvolveram a ideia de que a matéria ela tinha uma estruturação, né? Em que você conseguia ir dividindo essa matéria em pedaços cada vez mais diminutos, e o menor pedacinho dela, que era, né, a parte indivisível dessa matéria, chamada de átomo. Daí vem o contexto histórico da palavra, né? E diferentes átomos tinham diferentes estruturas, o que, de uma certa forma, dava as propriedades diferentes que eram observáveis, né? Tinha explicações, né, para várias coisas, o porquê materiais eram leves, porquê materiais eram pesados, porquê materiais tinham diferentes características, isso tudo associado a essa questão dessas menores porções da matéria que se organizavam, né? Mas isso acabou indo muito para frente justamente, né, pelas ideias da filosofia da ciência dessa antiguidade, né, que não eram muito favoráveis ao desenvolvimento das aptidões experimentais como forma de se testar proposições teóricas, né? Então, e por muito tempo isso ficou colocado ao lado, e mesmo todo o conjunto, né, de achados científicos, né, mesmo dos próprios gregos, acabaram ficando meio ao lado, né? Isso só foi retomado a partir do Renascimento, né, da ciência como nós a conhecemos, a partir dos séculos 16 e 17. Né? Então, basicamente, com as intervenções de Sir Isaac Newton. Né? Mas é fantástico, eu, né, sempre que posso, sugiro, né, que vocês, de alguma maneira, corram atrás de conhecer a história da ciência, porque é muito legal. Ok? Fazendo né, dando esse pulo imenso, né, do século IV a.C. até o século XVII, né, quando o Newton desenvolveu várias das suas abordagens científicas. Então, são mais de 2000 anos de época, né, obscura. A gente tem, né, uma das grandes contribuições que o Newton fez, demonstrou que a luz branca, né, como um feixe de luz do Sol, ao passar por um prisma, né, um cristal de calcita lapidado de maneira eficiente, se decompunha em luz de diferentes cores, formando um espectro como o arco-íris que nós conhecemos. E aí você tem a explicação, né? Não conseguiram, na época, explicar o fenômeno do aparecimento do arco-íris natural, né? Porque para isso tinha que ter a ideia
de que você tinha micropartículas de água na atmosfera, e eles mal sabiam, né, ainda não existia a ideia de atmosfera, de ar, né? Temos que lembrar que ainda no século XIX havia uma discussão sobre se teríamos ou não o tal do éter, né, que era esse meio que nos circundava, né? Mas essa aqui foi uma enorme contribuição do Newton, ou seja, mostrar que a luz branca é uma composição de várias dessas luzes, e ele também provou que se você faz, né, uma combinação dessas luzes, você gera, a cada uma com várias dessas cores aqui, você gera a cor branca, né? Pulando, né, mais 150 anos praticamente, né, a gente vai ter a contribuição de Wollaston, que desenvolveu uma técnica para caracterizar substâncias, né, na época para testar a pureza de óleos, azeites e óleos de baleia e outros materiais, né, passando luz solar por uma fenda e depois por um prisma. Então essa luz solar ela se abria nos seus vários componentes, né, e essa luz passava pelas substâncias, né, e algumas luzes passavam e outras não passavam, ou seja, se você recebia num anteparo, né, você observava algumas linhas escuras, tá certo? E é muito interessante porque ele interpretou erroneamente como se isso fosse o limite das cores, né, que passavam por essas substâncias, e só depois é que isso foi interpretado como fenômeno de que essas cores elas eram absorvidas, né, por essas espécies químicas, né? Mas a base, né, da ideia de espectroscopia foi montada com esse experimento do Wollaston, tá certo? Ou seja, você pega a luz, passa pela sua substância, né, e analisa a interação dessa luz com a substância, observando o que aconteceu, né? Na sequência, esse alemão aqui, o Johannes Ritter von Fraunhofer, desenvolvendo os trabalhos do Wollaston, ele ampliou, né, de uma maneira muito eficiente, mostrando que você tinha um número enorme de linhas específicas associadas a substâncias químicas e elementos químicos, né? Então, ele também patenteou, não existia patente, né, mas ele desenvolveu e deixou escrito, né, um esquema associado a um espectroscópio, né, um espectrômetro, né, e ele marcou, né, linhas com letras maiúsculas para as linhas mais fortes em termos de intensidade, e letras minúsculas para as linhas mais fracas, começando com A no vermelho, né, e descendo até o violeta para as várias espécies químicas, né? Então, ele desenvolveu todo um banco de dados, podemos assim chamar, para substâncias químicas e elementos químicos que continham, e, na verdade, então, ele foi realmente o pai, né, da espectroscopia, como nós a conhecemos hoje, né? Mas o grande desenvolvimento da técnica de espectroscopia veio com a dupla, com o Bunsen e com o Kirchhoff, né, porque eles aprimoraram o trabalho do Fraunhofer, né, sugerindo que as cores seriam melhor distinguidas se elas passassem através de um prisma, né. Então eles colocaram um prisma na frente de um conjunto de lentes e passaram a identificar as linhas com os elementos químicos. Então eles mostraram, né, aqui a gente tem, né, graficamente mostrado, né, se você não tem nada, você só tem a fonte, né, a luz dessa fonte passa pelo prisma e você abre, então você tem o espectro contínuo, tá certo? Se você tem uma substância que é perturbada por um evento qualquer, aqui, por exemplo, a gente tem um gás que é aquecido, esse gás emite luz, se essa luz passa pelo prisma, você tem um espectro de emissão, ou então você pode fazer essa luz de uma fonte passar pelo gás, tá certo? E aí ele vai absorver
uma parte, né? Que parte? A parte que ele emite, né? Ele absorve, mostrando o seu espectro de absorção, que é exatamente igual ao espectro de emissão, obtido de maneiras diferenciadas, tá ok? Então, no ano de né, na década de 1850, a gente já tinha, né, estabelecido isso aqui. Lembrando que eles chamam de gás quente as famosas lâmpadas, nas quais eles punham gases, né, elementos em fase gasosa, e promoviam uma descarga, né, uma diferença de potencial, ou seja, uma descarga de corrente elétrica, ou então você podia aquecer, né, de maneira eficiente, tá certo? Ambos os fenômenos levam à mesma perturbação da propriedade, né? E aí então você tem a emissão por parte desse material, desse gás, né, dentro do tubo, né? Mas a ideia de ambos esses experimentos é o que nós temos até hoje, é o que a gente faz até hoje no laboratório para fazer análise. A espectroscopia de absorção atômica faz isso, tá certo? Então, você tem uma lâmpada que emite todas as luzes, né, todas as linhas, e aí você põe uma substância para absorver parte disso aí, então você vê o espectro com a falta, né, de algumas linhas, em função da sua substância que está lá e que absorve, ou você então coloca a sua substância para emitir, né, e aí você determina o espectro de emissão dela, tá ok? No fim do século XIX, né, em função das enormes controvérsias em relação à estrutura da matéria, e aí eu sugiro para vocês uma lida no capítulo introdutório do livro do Garrett, ele está aí no material para vocês darem uma lida. Desde Dalton, né, a gente teve um número enorme de proposições, de teorias, para explicar o comportamento da matéria, né, uma que me vem à cabeça, né, que é bastante interessante, foi uma estrutura proposta logo depois dos experimentos de Faraday, para mostrar que você tinha a presença de íons, espécies carregadas, né, nas substâncias químicas, né? Então, a ideia da teoria atômica, né, da estrutura da matéria, era que você tinha espécies carregadas positiva e negativamente na estrutura da matéria, né? Essa teoria se complicou bastante quando começaram a ser descritos e descobertos um número significativo de compostos orgânicos, né? Por exemplo, você faz uma solução de sacarose, você pode passar corrente elétrica o quanto você quiser, tentar passar, né? Que não passa, porque a sacarose ela é inerte, né? Não é carregada eletricamente, não carrega eletricidade, né? Então ela não gera íons. O que você acaba tendo na solução com sacarose, dependendo da corrente que você passa, é a própria eletrólise da água, né? Isso é outra história, tá? E tudo isso culmina com os experimentos de Rutherford, né? Que no fim do século XIX, né, no ano de 1890, lá vai bolinha, não lembro agora exatamente o ano, faz o famoso experimento da placa de ouro, na qual ele joga radiação, raios gama, né? E esses raios são difratados pelo núcleo, né, da estrutura dos átomos de ouro, e ele então propõe a ideia, né, de que a estrutura do átomo é um núcleo, né, fortemente carregado, já se conhecia o elétron, né, um núcleo fortemente carregado e com estrutura positiva, denso, né, mas de tamanho muito pequenininho em relação ao tamanho do átomo, mas esse tamanho era compatível com a dimensão da difração da radiação que ele usou, né, para atravessar a matéria, né? Isso foi, então, em torno de 1895, 96, né? Não lembro exatamente agora a data, né? E com o crescente, né, dessas explicações e desse entendimento, né, da compreensão de vários fenômenos associados, né, às questões espectroscópicas, né, a própria descoberta do elétron, a relação carga-massa do elétron, o famoso experimento de Millikan, né, que é muito legal. O nosso amigo Niels Bohr
baseado no trabalho anterior de Max Planck, né, propõe em 1913, né, a ideia de que os átomos se estruturavam de acordo com a proposição de Rutherford. Então, você tem um núcleo central e você tem os elétrons orbitando, né, em torno desse núcleo, e esses elétrons, eles existem em camadas essas que são esféricas, né, que são esse grupo de elétrons fica rotacionando, né, em torno desse núcleo, e cada uma dessas órbitas esféricas estão separadas umas das outras, né, por uma distância definida, né, e isso aqui define um número, né, que eles chamaram isso de camadas, as camadas K, L, M, assim consecutivamente, né, pela ideia do nosso amigo Bohr. Essas órbitas eram circulares, né, e, logicamente, você tinha, né, para passar, você tinha a possibilidade de passar elétrons de uma órbita para outra, né, podiam passar de uma órbita para outra, mas eles só passavam se você fornecesse energia exatamente igual, né, a diferença entre essas duas órbitas, e a volta, né, emitia uma quantidade de energia, né, igual aos quanta da teoria de Planck, tá certo? E essa quantidade de energia era equivalente a h-ni, onde h é a constante de Planck, né? No caso das substâncias químicas, da maioria, né, esmagadora dos elementos químicos, isso aqui acontece na região do visível do espectro eletromagnético. Tá ok? Nessa época, em 1913, o Bohr publicou 3 artigos, né? Então, são os famosos artigos da trilogia de Bohr, né? O primeiro dele foi sobre a constituição de átomos e moléculas. Essa aqui é o título, né, do artigo publicado. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar. Eu tenho um livro que tem a compilação desses artigos, é muito legal, né? É realmente fantástico ter a oportunidade de ler, né? Porque esses artigos aqui, por exemplo, não têm referência bibliográfica, né? Porque não tinha a que se referir, né? São coisas absolutamente novas, né? Então, está aí o nosso amigo, o neozelandês Ernest Rutherford, né? E está aqui o dinamarquês Niels Bohr, né? Que são 2 dos pilares, né, de estruturação da ciência como nós a conhecemos. Então, o modelo de Bohr para uma transição eletrônica para o átomo de hidrogênio, envolvendo níveis de energia chamados de quantizados, né, com diferentes números quânticos n, gera um fóton na emissão com energia quantizada. Então, o que você tem aqui? Você tem um ΔE, que é uma diferença de energia entre esses 2 níveis. Então, você fornece essa energia, o teu sistema passa desse nível de energia E1 para o nível de energia E2, e quando ele volta, ele emite um fóton com energia h-ni. Tá certo? Então, esse aqui é o processo de emissão, né? Isso aqui é muito interessante porque você tem, né, junto com o h-ni, né, essa relação que foi desenvolvida, né, por um matemático, né, o Rydberg, matemático holandês, né, Johannes Rydberg, que não tinha nada de cientista, ele era professor de uma escola equivalente à escola secundária, né, hoje aqui, mas o cara era muito bom de matemática, era conhecido de um físico, né, que estava por dentro dessas discussões, que chegou para ele e falou assim: olha, Johann, meu amigo, nós temos hoje um grande problema na ciência, que é a interpretação desse conjunto de números associados às energias, né, de vários átomos,
Você consegue compreender o que pode estar acontecendo? Né? Ele falou, deixa isso aí que eu vou dar uma olhada. Depois de um tempo ele apareceu com essa expressão, onde isso aqui é uma constante, 1 sobre N1 ao quadrado, menos 1 sobre N2 ao quadrado, né? Isso aqui é um outro número, uma outra relação, tá certo? Então ele conseguiu parametrizar o conjunto de números de onda ou de frequências emitidos por um determinado elemento químico numa expressão, tá certo? E essa expressão revelou-se como sendo uma das equações fundamentais da estrutura da matéria, né? Porque a constante Rydberg, ela é nada mais nada menos do que uma relação de vários parâmetros, né? Como a massa do elétron, a carga do elétron, a constante de Planck ao quadrado, π ao quadrado, né? É realmente fantástico. Isso aqui tem uma história que né, nos deixa meio de cabelo em pé, né? Então, essa constante, né, que o Rydberg determinou leva o seu nome, né, e tem esse valor, 1,097, aproximadamente, vezes 10 a sétima, 1 sobre metro, né? Lembrando que isso aqui é 1 sobre o comprimento de onda, né? Metro a menos 1, tá ok? Então, se você sabe, né, quais são os valores de N, N1, N2, N3, N4, N5, N6, você consegue calcular qual é a energia que vai estar associada, né, nessa transição, ok? E aí você tem uma estrutura básica, né, para descrever os níveis de energia para o átomo de hidrogênio, dentro do modelo de Bohr, né? Ele se parece, né, com a estrutura em camadas associadas ao número quântico principal N. Então, no modelo de Bohr, lembre-se que nesse modelo as órbitas são todas circulares, tá certo? E isso explicou o átomo de hidrogênio assim de cabo a rabo, né? Onde você tem lá no centro o seu núcleo, mas ele é tão pequenininho que ele é desprezado dentro desse contexto, né? E concentricamente você tem a órbita para N igual a 1, para N igual a 2, para N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5. Quanto maior o valor de N, mais distante do núcleo ou está esse elétron, tá certo? E aí você consegue determinar que a energia do elétron é dada por essa expressão, sendo que N é o número quântico da órbita onde ele está, né? O raio da órbita é dada por essa relação, onde A0, né, é o raio de Bohr, tá certo? Conhecido como raio de Bohr, que é 0,0529 nanômetros, né? O comprimento de onda, né, do elétron se movimentando é dada por essa expressão aqui. Comprimento de onda é 2πn, que multiplica o raio de Bohr, tá certo? E, dependendo da situação, você tem um valor associado à energia de ionização, ou seja, a energia que é necessária para arrancar esse elétron da estrutura desse seu átomo, né? Então, essa figura aqui das órbitas do modelo de Bohr, ela é útil para visualizar tanto as órbitas, né, quanto os raios orbitais, uma vez que eles representam os valores mais prováveis de uma faixa considerável de valores. Mas isso é uma coisa fundamental e que quebrou paradigmas na época, né, porque eu não tenho nem N igual a 1,2, nem N igual a 3,4. N tem que ser exatamente igual a 1, ou igual a 2, ou igual a 3, né? São números inteiros definidos, tá certo? Dentro desse contexto, tá? Outro paradigma importante que foi determinado, né, nessa proposição é que a gente tem que, em função da perturbação causada por algum meio externo, você pode ter a transição entre níveis de energia por um elétron. E isso é responsável pela absorção ou pela emissão das cores dos elementos químicos. Tá? Então já se sabia há muito tempo, ao olhar, né, com um espectroscópio o Sol, você vê marcas de hidrogênio e hélio. Já se sabia isso, né? Então,
você agora consegue determinar, né, por que a gente está vendo isso, né? Então, a teoria de Bohr foi muito legal para estabelecer, né, esses paradigmas. Também com essa ideia de você ter os efeitos de quantização, ou seja, você só pode ter essas órbitas definidas e não qualquer uma, né? Porque isso é uma afronta à teoria da física clássica, porque se você tem um sistema como esse, no qual você tem um núcleo carregado e partículas carregadas de valor contrário, rotacionando no seu entorno, né, a velocidades próximas da velocidade da luz, você rapidamente teria, né, uma rota concêntrica até que essa partícula se chocasse, né, com o núcleo, tá certo? Isso é a explicação da física clássica. E isso não acontece, né? Então, tem alguma coisa que tem que estar associada a essa estrutura, né? Então, para isso veio a ideia da quantização. É assim e pronto. É mais ou menos por aí. Tá ok? É claro que essa explicação aqui ela foi dada para o átomo de hidrogênio, ela foi muito bem explicada, né? Mas aí começaram a aparecer problemas. Por exemplo, quando você vem para uma transição de 3 para 2, você começa a perceber que você tem algumas linhas que são observadas no espectro que você não consegue entender que elas estejam aqui, ou por que elas estão aqui, né? Na verdade, começou a aparecer, né, a possibilidade de que você não tivesse simplesmente só órbitas circulares, que você pudesse ter outros tipos de órbitas. Quando vocês lerem o livro do Gawitz, vocês vão ver que, logo depois da teoria de Bohr, houve uma proposta de se rearranjar a teoria de Bohr para explicar outros fenômenos. E uma das primeiras relações que aparecem, que é inclusive conhecida como teoria de Sommerfeld, né, é a ideia de você aplicar outras formas de órbitas. E a primeira, que é a órbita de Sommerfeld, implica dos elétrons executarem órbitas elípticas. A elipse, ela se diferencia da órbita circular porque a elipse tem 2 raios. Tem o raio maior e o raio menor, né? E ao ter 2 raios, ela passa a ter 2 números quânticos. Você tem que lembrar que esse n diz respeito ao raio, né, da distância dessa órbita em relação ao núcleo, ao centro, né, dessa esfera, né, que está aqui definida. Tá ok? Desse círculo, perdão, estamos olhando isso aqui em um plano, né? No caso de você ter uma elipse, você pode ter, então agora aparecem 2 números quânticos. E ao aparecer 2 números quânticos, você tem, ou conseguiu se explicar outras situações observadas experimentalmente para alguns outros elementos químicos e para o próprio hidrogênio. Então percebeu-se que modificar a posição, né, modificar, perdão, a forma das órbitas dos elétrons em torno do núcleo possibilitava explicar outros fenômenos espectroscópicos que eram observáveis. Então isso apareceu como uma possibilidade de se aumentar, né, as disponibilidades de se descrever as trajetórias dos elétrons em torno do núcleo de um átomo. Tá ok? Não apenas mais agora com uma órbita circular, mas também com outras formas geométricas que pudessem ser descritas. É mais ou menos o que acontece, né? A gente vai voltar a falar sobre isso, né? Então está aí o espectro do hidrogênio, né? Esse aqui é o espectro obtido por excitação de um tubo de vidro, uma lâmpada, né, contendo gás hidrogênio, aplicando uma diferença de potencial de 5.000 volts, tá certo? E o que a gente observa é emissão de luz violeta, de luz azul e luz vermelha. Ok? Luz violeta, luz azul e luz vermelha, né? Cada uma delas associada a uma série, né? Então, a série de Balmer, né, que tem as luzes violeta, né? A série de Lima, que é a luz azul,
e a série essa primeira aqui, são as séries de Lima, né? A azul e a violeta, né? Estão presentes. Além delas, são conhecidas várias outras séries, né? Aqui está explicada a de Pascal também, né? E não estão outras demonstradas pelo motivo do desenho, tá certo? Mas, assim, toda vez que a gente vê o espectro de emissão de uma lâmpada de hidrogênio, que vem à nossa cabeça, né? As séries espectroscópicas, né? Isso já era conhecido, também já era conhecido o fato de cada uma das camadas, K, L, M, tem um número máximo de elétrons que podem ser acomodados, né? Você tem um crescente, né, em termos de quantidade de elétrons e, por consequência, quantidade de prótons na estrutura do átomo. Essa sequência, né, aparece com o aumento da massa, né? Essa foi a grande contribuição do nosso amigo Mendeleev, né, na explicação, né, da estrutura de átomos polieletrônicos, não multieletrônicos, né? A gente também sabe hoje, né, que para cada uma dessas camadas a gente tem diferentes subníveis, e esses diferentes subníveis são órbitas diferentes que cada elétron nesse lugar executa, tá certo? Então, para número quântico principal 4, né, eu tenho 4P, 4S, 4P, 4D, 4F, e assim consecutivamente, né? Para 5, para 3 eu não tenho, né, os orbitais F, e para 2 eu não tenho os orbitais D, tá certo? E para compor o preenchimento, a gente segue uma ordem, né? E de preenchimento dessas subcamadas, né? Que isso aqui é uma tabelinha que facilita memorizar essa ordem aí das subcamadas, né? Isso aqui dá origem ao que a gente chama de sistema periódico, né? E que mostra o diagrama de energias em átomos multieletrônicos. Então, eu tenho o orbital 1s, muito próximo do núcleo, o orbital 2s e 2p, eles são diferentes em energia, né? O 3s, 3p, 3d, todos os três diferentes de energia, né? E assim consecutivamente. E pelo princípio de exclusão de Pauli, cada orbital n, né, L e NL pode ser ocupado por apenas 2 elétrons, né? Tem que lembrar que cada um desses orbitais aqui, ele necessariamente tem que ser descrito por N, por L e por NL, né? Já falamos sobre eles. E cada um desses elétrons, para estar no mesmo orbital, eles têm que ter, né, um ms diferente, um número de spin diferente, um com spin para cima, outro com spin para baixo, né? Então, dessa maneira, a gente pode encher o sistema periódico, enchendo as camadas e subcamadas de elétrons de baixo para cima, né? É chamado do princípio da construção de Aufbau, né? Simbolizando os elétrons por flechinhas, mais meio flechinha para cima, menos meio flechinha para baixo, ou seja, o tipo de spin, né? O princípio da construção, né, para o aumento de Z, a gente vai preenchendo os 2L mais 1 orbitais ou vagas em uma dada subcamada, né? E para a gente fazer isso tem a famosa regra de Hund, né, que foi explicitada em 1927. A configuração do estado fundamental é aquela com o máximo número de spins desemparelhados, né? Ou seja, durante o preenchimento dos orbitais de um mesmo nível energético, deve-se colocar em primeiro lugar em todas elas um só elétron, todos com o mesmo spin, antes de se proceder à alotação completa desses orbitais. Os próximos elétrons a serem colocados deverão apresentar spins antiparalelos em relação aos já presentes, né? Isso aí todo mundo lembra, todo mundo sabe, a gente aprende, mas quando a gente aprende essas coisas, a gente aprende isso meio que de maneira automática, né? Eu acho que o importante da gente estar revendo isso aqui é que, de uma certa forma, o que a gente está fazendo agora é tentar entender o porquê isso acontece,
Tá? Vamos olhar aqui o sistema periódico para a configuração dos primeiros 11 elementos, né? Lembrando que sódio, né, tem Z igual a 10, perdão, tem Z igual a 11, né? 10 é o neônio. Tá? Então, um S2 é o hélio, né, totalmente preenchido, gás nobre. Né? Aí depois vamos continuar a preencher um S2, 2S1, um S2, 2S2, 2S2, 2P1, 2P2, 2P3, 2P4. Então, vamos preenchendo aqui, né? Cada um deles com seus spins paralelos. A partir do P3, a gente começa a ter, né, spin antiparalelo, tá certo? P5, P6 totalmente preenchido. Então, tanto a primeira camada quanto a segunda camada, né, N1 e N2, totalmente preenchidos, gás nobre, neônio. E no próximo, Z igual a 11, eu já tenho 3S1. Né? Então, os números de elétrons e buracos na camada externa de valência determinam as propriedades químicas do elemento. A gente tem que lembrar que o sódio, com esse elétron aqui, ele tem uma tendência muito fácil de perder esse elétron e se tornar um íon positivo. Né? Então, esse é o entendimento, né, que a gente pode dar para esse tipo de situação. Né? O nosso amigo Mendeleev, né? Dmitry Ivanovich Mendeleev, que em 1869 publicou o seu trabalho magistral, montou a tabela periódica baseada nessa distribuição crescente de elétrons, né, com o aumento do número atômico, né, separando os elementos em grupos numa tabela de propriedades periódicas para esses elementos. O trabalho dele foi muito legal, acho que todo mundo conhece isso, né? Ele previu vários elementos que não eram conhecidos e vieram a ser conhecidos. Tá? O sistema periódico, né, como a gente conhece hoje, tem várias formas de se exprimir, essa aqui é a mais conhecida, né, onde a gente tem os metais alcalinos terrosos, os elementos de transição, seja de transição interna, sejam os transurânicos, né, e assim por sequência, no grupo do boro, grupo do carbono, né, eu fico preocupado porque nunca sei se cai ou não o sinal, né? Tá tudo certo, professor, tá funcionando sim. Tá bom, tá ótimo, querida, obrigado. Né? Aí tem o grupo do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios, os famosos gases nobres, e assim a gente tem a descrição mais comum da tabela periódica, como nós a conhecemos. Né? O grande problema, né, que essa configuração ela diz respeito aos orbitais conhecidos para o átomo de hidrogênio. Tá certo? Então, cada um desses orbitais aqui, né, eles foram aparecendo para explicar as transições que são observadas no espectro do átomo de hidrogênio. Então, como eu falei, a gente pode pensar em diferentes formas geométricas para esses orbitais. Então, a esfera, né, a elipse e outras formas, né, que foram aparecendo, que foram explicando os dados observados dos espectros para o átomo de hidrogênio. E isso, logicamente, foi dando a possibilidade de imaginar que em cada uma das camadas principais, em cada um dos K, L, M, N, a gente tem subcamadas que têm níveis de energia distintos, portanto, isso tem que estar relacionado a uma região do espaço que tem uma figura, né, onde esse elétron deve estar, tá certo? Então, essa é a ideia por trás, né? E na hora que a gente, então, vai preenchendo átomos polieletrônicos, a gente vai preenchendo as posições no espaço dos orbitais atômicos como se fossem para o átomo de hidrogênio, né?
e isso, logicamente, não é exatamente verdadeiro. Né? Vamos pensar, né, como é que a gente pode fazer para disponibilizar, né, possibilidades de preenchimento de 2 elétrons em orbitais p, no caso do átomo de carbono. Né? Logicamente, eu agora estou usando o termo spin orbital porque eu vou dar importância ao meu elétron, ter o spin para cima ou o spin para baixo. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque agora, né, quando eu falo de átomos polieletrônicos, diferentemente do átomo de hidrogênio, que só tem um elétron, para átomos com mais de um elétron, e elétrons que vão ocupar espaços em subcamadas, né, que estão mais ou menos próximas em termos de energia, a gente tem que lembrar que esses elétrons são cargas negativas que estão em movimento com uma velocidade muito rápida. Então, portanto, esses elétrons em movimento geram campos magnéticos. E essa é a ideia dos números quânticos, desses orbitais que nós estamos discutindo. Né? E uma forma da gente levar em consideração uma possível interação de cada um desses elétrons consigo mesmos é imaginar o que a gente chama do acoplamento Russell-Saunders, ou acoplamento RS. Tá certo? Né? Falando um pouquinho sobre esse acoplamento, a gente pode pensar, né, que a partir de termos esses elétrons em átomos multieletrônicos rotacionando, né, com velocidades muito altas, gerando campos magnéticos, né, essas interações podem ocorrer, né, de 3 formas distintas. Primeiro, o acoplamento dos spins dessas espécies. Então, cada um dos elétrons individuais, com seus spins, gera um número quântico de spin total. Né? Cada um dos números quânticos orbitais individuais dos elétrons, né? Então, se o elétron está num orbital P, num orbital S, num orbital D, né? Vai gerar um número quântico orbital total. Né? E eu posso ter um acoplamento desses dois. Né? O acoplamento Russell-Saunders é um acoplamento que não leva em consideração o acoplamento entre as 2 ordens de grandeza. Né? Só o número quântico orbital global e o número quântico de spin total, perdão. Né? Então, nós vamos trabalhar com acoplamento spin-órbita, mas é uma outra possibilidade. Né? O que a gente vai fazer? A gente vai usar uma nova nomenclatura para identificar os termos de átomos leves, que têm um Z até 20, mais ou menos, para colocá-los em ordem de energia, determinando o que a gente chama de microestados, ou seja, os novos níveis de energia para esse sistema, né? De acordo com o número quântico total de spin, S, e também de acordo com o número quântico total de momento angular orbital, L. Tá bom? Então, vamos lá. Né? Eu tenho 2 elétrons para popular os orbitais P, no átomo de carbono. Vejam, eu não estou trabalhando aqui com a ideia de hibridização. Né? Essa é uma outra abordagem que explica um conjunto de fenômenos específicos. Eu estou aqui querendo fazer entender como é que um átomo que tenha 2 elétrons na sua camada de valência ocupando orbitais P, como é o caso do átomo de carbono, vão se comportar em termos dos seus estados de energia. Ok? Então, a gente pode colocar esses 2 elétrons com os spins invertidos, né, se anulando, ou a gente pode colocar, né, das mais variadas formas, como estão aqui descritas. E isso implica em escrever 15 possibilidades. Ou seja, eu tenho 15 possíveis estados ou possíveis formas que eu posso usar para disponibilizar esses 2 elétrons nos 3 orbitais P. Né? Então, 2 elétrons em 3 orbitais P.
Então, eu tenho 15 diferentes possibilidades, sendo que cada uma delas pode ter valores diferentes de energia. Como assim? Esse aqui, por exemplo, é neutro, está anulado. Esse aqui, ambos têm o mesmo spin. Esse aqui tem spins diferentes, também se anulam. E por aí vai. Tá bom? Então, qual é o número possível de microestados ou de possibilidades de compor aquele número de elétrons no número total de possíveis orbitais? É dado por essa expressão, onde N maiúsculo é o número máximo de elétrons, no caso de um orbital P, número máximo de elétrons, 6. E N minúsculo é o número de elétrons da configuração, que está aqui, que é 2. Então, se a gente colocar, né, nessa fórmula, isso aqui é N fatorial, ou seja, 6. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dividido por N maiúsculo menos N minúsculo, ou seja, 6 menos 2 dá 4, então aqui é 4 fatorial, vezes 2 fatorial. Se você fizer essa conta, você vai encontrar que o número que sai daqui é igual a 15, ou seja, vão existir 15 microestados. Se fosse para orbitais D, onde N aqui é 10, né, eu teria 45 possibilidades, ou 45 microestados, que também são chamados na literatura de termos espectroscópicos. Tá bem? Se fosse F, onde aqui N igual a 14, eu teria a possibilidade de 91 microestados. Então, vejam, é número pra caramba, né, de possibilidades de colocar 2 elétrons numa determinada configuração. Tá certo? E desse número todo, quais são as possibilidades, né, que eu posso ter? Né? Então, para isso, nós vamos usar a notação de momento angular para escrever, né, o momento angular total e o momento angular de spin total. Então, para um sistema como o toleto, a gente deve considerar o acoplamento dos momentos angulares individuais. Então, para o meu L total, eu vou levar em consideração a somatória de todos os L individuais. E o mesmo vamos fazer com os spins. A gente vai encontrar o momento angular de spin total fazendo uma somatória de todos os momentos de spin. Né? E isso define os famosos termos espectroscópicos, tá certo? Onde, né, eu vou ter, né, o que sai dessa expressão aqui, o L, né, que vai definir qual é o título desse meu termo espectroscópico, tá? E eu vou ter a multiplicidade, ou seja, a degenerescência do teu número de termos, né, que tem os microestados contidos nesse termo, que é chamado de multiplicidade. Tá? Então, no exemplo, né, a gente tem aqui L. Né? Qual é o valor de L para o orbital P? L é igual a 1. Né? Então, eu tenho aqui 1. Né? Então, o meu L maiúsculo igual a 1. Né? E o meu S vai ser mais meio e mais meio. Ou pode ser mais meio, mais menos meio. Tá? Ou ele pode ser 1, ou ele pode ser 0. Se ele for 1, 2S mais 1 é igual a 3. E se ele for 0, 2 vezes 0, 0, mais 1 é igual a 1. Então, eu vou ter um termo que vai ser 1 alguma coisa e outro termo que vai ser 3 alguma coisa. Para o L maiúsculo, se ele for igual a 0, ele é chamado de S maiúsculo. Se ele for igual a 1, ele é chamado de P maiúsculo. Se ele for igual a 2, ele é chamado de D maiúsculo. Né? Isso está escrito em algum lugar. Puxa vida, eu não escrevi isso em nenhum lugar. Eu conserto isso aqui depois, né, para colocar para vocês. Né? Caramba, que coisa legal. Né?
Tá? Então, esse valor de L igual a 1 é o termo P. Né? Então, por exemplo, que a gente está trabalhando, que é o meu átomo multieletrônico com 2 elétrons. Desculpem. Com 2 elétrons nos orbitais P, eu vou ter essa possibilidade. Singlete P ou triplete P. Lembrando que singlete P, eu tenho os 2 elétrons anulados, mais meio e menos meio, e no triplete P eu tenho os 2 elétrons com o mesmo tipo de configuração. Então, aqui é singlete P, aqui é singlete P, aqui é singlete P, aqui é singlete P, aqui também, né? Todos os outros são triplete, porque eles têm, né, os spins iguais. Aqui ambos são mais meio, aqui mais meio, aqui menos meio, tá certo? Isso aqui é da bimódulo, né? Tá certo? Então, para ambos os casos, a gente vai ter essas possibilidades, tá certo? E qual é a degenerescência? 2S mais 1 vezes 2L mais 1, no caso do triplete, eu tenho 3 possibilidades, né? E no caso do triplete P, eu tenho 9 microestados. Lembrando que eu estou chamando, né, cada um desses aqui, né, eu tenho 3 possibilidades, essa, né, essa e essa, tá certo? E as outras 9 são possibilidades levando em consideração não esses aqui, né? Esses aqui não contam, tá certo? Eles são proibidos. Tá ok? Nem todos os estados obtidos a partir das regras de acoplamento são aceitáveis, alguns não respeitam o princípio da exclusão, eu acabei de falar, né? Então, singlete S e triplete S, né, viola o princípio da exclusão de Pauli, tá ok? Então, para uma configuração desse tipo, o NP2, né, quais são os termos permitidos em cada configuração? Para L igual a 1, né, e para L igual a 1, a gente vai ter essa possibilidade, o L maiúsculo, 2, 1 ou 0, então os termos vão ser para 2 é D, para 1 é P maiúsculo e para 0 é S, tá certo? E, logicamente, né, eu tenho a possibilidade de meio com meio, né, dando 1 ou 0, tá certo? Eu só posso ter estados triplete ou singlete, né? Para cada L, os valores de ML permitidos variam desde menos L até mais L, como é o caso, né, para ML individual, né? E os valores possíveis, né, para ML, aqui no caso, variam de menos 2 até 2, e os valores possíveis de MS de menos 1 até 1. Né? Então, você pode ter essa tabela, né, preenchendo as diferentes possibilidades, tá certo? Então, para um termo NP2, eu vou ter esse conjunto, né, de termos espectroscópicos resultantes, sendo que o termo de menor energia é o termo com maior multiplicidade, né, então é o triplete, né, e com maior valor de L. Né, é o único termo triplete, então ele é o fundamental. Aí, entre os dois, né, quem é o de menor energia? É o D, porque tem o maior L. Né? Lembrando que a multiplicidade de ambos é igual. Tá? Então, um sistema como esse se desdobra, né, em 3, sendo esse o fundamental, tendo, então, 2 possíveis transições que podem ser observadas no espectro. E é isso que a gente observa. Quando você faz, né, o espectro do átomo de carbono, né, você observa basicamente 2 linhas no seu espectro, a de maior intensidade é a emissão
do amarelo, né, que é o que a gente vê quando se queima madeira, a chama amarela bastante intensa. Ok? Vou parar um minutinho. Vocês já tinham visto isso em algum momento na vida de vocês? Acoplamento Russell-Saunders, outras formas de se explicar estrutura de níveis de energia em átomos? Não. Eu tinha visto num curso que eu fiz na Universidade do Estado de São Paulo, um curso online. Vocês não fizeram... Tem alguma química inorgânica que trata disso, não tem? Juliana? Dentro da Então, química, professor, tem termos espectroscópicos, eu acredito que a gente viu em estrutura atômica e molecular, tem essa parte da disciplina que tem, e química de coordenação também. Tá. Tem essa parte, e tem os termos espectroscópicos e acaba falando, né, da questão dos acoplamentos. Porque isso, assim, isso parece ser uma coisa complicada, mas não é não, né? Talvez como primeiro impacto vocês não estejam entendendo, mas tem vários livros que tratam disso, né? O próprio livro do Garlitz trata disso de maneira muito legal. Um bom livro de química inorgânica, né? Trata disso. Então, dá uma lida, porque, volto a dizer, isso é só uma outra forma de você explicitar, em vez de você falar em orbitais 1s, 2s, 2p, 3s, 3d, né? Você fala em termos espectroscópicos em microestados, né? Levando em consideração a questão de que vários desses elétrons que compõem a camada de valência, eles estão ocupando os mesmos orbitais e só diferem basicamente em número de spin, né? Portanto, a existência deles preenchendo esses orbitais implica em você ter algum grau de perturbação. E esse grau de perturbação é que provoca desdobramentos finos, que é o que a gente vê, né, em sinais espectroscópicos. Quando você olha um espectro de um gás, né, de um elemento químico, você vê sinais muito intensos e sinais de menor intensidade. Os sinais muito intensos dizem respeito às principais transições, por exemplo, entre os números quânticos principais. Sinais de menor intensidade dizem respeito a desdobramentos como esses. Por exemplo, vocês vão estudar em algum momento na vida de vocês, né? Principalmente aqui, quando vocês forem estudar espectroscopia de absorção e de emissão atômica, né? Vocês vão estudar, por exemplo, o efeito Stark, o conhecido efeito Stark, né, que é o efeito provocado por essas situações, né, de desdobramentos finos, que a gente chama, de termos espectroscópicos. Tá ok? Então, isso é uma coisa muito legal e é importante de vocês começarem a perceber, né, de que a gente está agora em um outro nível. Descrever a estrutura de átomo como 1s, 2s, 2p, 3d, isso é coisa que a gente aprende no ensino médio. Ah, mas isso explica uma série... Sim, explica uma série de fenômenos bastante simplórios, para uma série de outras coisas, né? Você precisa de uma visão um pouco mais elaborada e de um modelo um pouco mais trabalhado para você entender os fenômenos associados àquela estrutura química. Tá ok? Deixa eu voltar aqui para a minha exposição. Tá? E, de novo, gente, se vocês não pararem para me perguntar, eu estou engatando uma marcha aqui, estou indo, né? Estou indo. Bom, eu já chamei a atenção de vocês, né, lá no comecinho, por que isso acontece, tá certo? Então, vejam, eu tenho um elétron, aqui é o meu núcleo, e esse meu elétron ele está rotacionando em uma órbita
circular em torno desse meu núcleo. Só que esse elétron tem uma carga, né? Essa carga em movimento gera um momento orbital. Se é um elétron só nessa condição, esse valor de L é igual a 1. Se eu tenho 2 elétrons orbitando nesta mesma órbita, eu tenho várias possibilidades. Eu tenho a possibilidade dos 2 se somarem, né? Mas eu tenho a possibilidade, né, de ter diferentes rotações. Tá certo? E ao ter essas diferentes rotações, a gente tem que lembrar que isso aqui é uma força vetorial que aparece. É uma grandeza vetorial, né? Então, eu vou ter a somatória desses 2 vetores. E ao ter a somatória desses 2 vetores, eles podem se somar ou eles podem vir a dar resultantes nulas, tá certo? Ou parciais ou nulas, né? Então, para um orbital 1s, em que você tem por todo, né, todas as possibilidades, na verdade, você tem uma órbita esférica e não circular, né, de possibilidades, o momento orbital resultante L é igual a 0. Né? Para um orbital P, né, o que é que você vai ter? Eu tenho L1 e L2, porque eu tenho 2 elétrons, né, aqui colocados. Eu tenho o L1 igual a 1 e o L2 igual a 0. Né? Então, eu tenho as possibilidades, né, deles se anularem ou deles se somarem. Tá certo? Estando para cima ou para baixo, tanto faz. Isso aqui é dado em módulo. Né? Tá? No caso de orbitais D, né, você tem aqui a possibilidade de ML de 2, né, até menos 2. Ok? Então, voltando à nossa suposição de ter uma configuração eletrônica P2, tá certo? Então, L1 é igual a 1 e L2 igual a 1. Eu tenho as possíveis orientações para cada elétron. Eu tenho, né, para cima, os 2 se anulando, né, e o outro para baixo. Tá certo? E aí, logicamente, os momentos orbitais resultantes pela interação vão ser dados desta forma, né? Onde eu tenho desde 2 até menos 2. Tá certo? No caso do momento de spin, eu tenho os meus spins paralelos ou meus spins se anulando. Né? De novo, eu posso ter eles paralelos com o spin contrário, mas isso aqui também está dado em módulo. Né? Então, para a configuração eletrônica, os termos de Russell-Saunders e número de microestados vão ser dados dessa maneira. Né? Ou seja, eu posso ter um aqui e um aqui, então um em Px e Py, e tanto faz ser Py ou Pz, ou Px e Pz, tá certo? E fazendo as possíveis combinações, eu tenho o número que nós conhecemos de possibilidades, as 15. Né? Se a gente fizer isso para cada uma das possíveis configurações, desde P1 até D9, né, passando por P2, P3, né, P4, P5, não está aqui P6, né, como não está D10, né, e nem D5. D5 também, bom, D5 está em separado. Né? Você tem os variados termos espectroscópicos, né, com suas respectivas multiplicidades, né, degenerescências. Tá? Lembrando que D5 você tem um inferno de possibilidades, isso aqui é o caso do íon ferro, ferro 3, né, para ajustar, né, os 5 elétrons nos níveis D. Tá ok? E é muito interessante porque você tem, né, a configuração de estado fundamental dublete S para D5, tá certo? E aí você tem todos esses possíveis estados aqui, em somatória de ordem de grandeza, né?
em ordem crescente. E cada um desses aqui são possíveis transições que podem acontecer na estrutura do seu elemento químico. Os níveis fundamentais, as energias de ionização dos átomos neutros, isso aqui é uma tabela, né? Você encontra isso na literatura, então tem aqui até o alumínio, né? Mas isso aqui vai para os 100 e tantos elementos químicos conhecidos. Então, o nível fundamental para o hidrogênio é o doblete S, né? A energia de ionização para arrancar esse elétron é de 13,6 eletronvolts, né? Não tem aqui a descrição dos possíveis termos espectroscópicos de estado excitado para cada uma dessas espécies, né? Como é que a gente faz para popular, né? Para reconhecer, né, as energias dos termos? A gente usa a regra de Hund. Da mesma maneira, né, os termos fundamentais são deduzidos através da regra de Hund. O termo fundamental tem a maior multiplicidade, e se existe mais de um termo com multiplicidade máxima, então o estado fundamental deve ter o maior valor de L. Assim, por uma configuração D2, a regra prediz, né, triplete, são vários estados triplete, né? Então, o triplete F é o fundamental em relação ao triplete P, e depois eu tenho os estados singlete, G, D e S. Então, entre os estados singlete, o maior valor de L é o G, depois é o D, depois é o S, né? Então, é assim que a gente usa, né? E determina a sequência energética dos estados, tá? As regras de seleção para as transições eletrônicas. A gente vai ter uma aula específica para tratar e entender disso aqui, mas duas regras são fundamentais de serem entendidas aqui, agora. A primeira delas diz respeito ao spin, né? Ou seja, ΔS igual a zero, ou seja, eu só posso ter transições eletrônicas em estados que têm a mesma multiplicidade de spin, né? Então, eu só posso ter transições entre estados singlete, ou seja, transição de um estado singlete para um estado singlete, né? Se meu estado fundamental é singlete, não é permitida a transição para um estado triplete, dublete, quartete, não é permitido, ponto. Né? E a outra regra fundamental é chamada de regra orbital, ou regra de simetria, ou regra de Laporte, né? Em que o ΔL é mais ou menos 1. Né? A primeira regra diz para a gente que as transições permitidas devem envolver a promoção de elétrons sem a mudança do spin. Então, se o meu elétron está com o spin para cima, ele só pode ir, durante a transição, manter esse spin para cima. Né? E a segunda regra diz para a gente que a gente só pode ter transição entre microestados, né? Que sejam originários de orbitais diferentes, né? Transições em um dado conjunto de orbitais, por exemplo, P ou D, são proibidas, né? Então, a redistribuição de elétrons nos membros orbitais de uma mesma subcamada não é permitido. Por isso, a transição em orbitais D, né, envolvendo íons de metais de transição, são proibidas. Tá ok? No caso de elementos, será proibida a transição entre estados de mesma origem orbital. Né? Por exemplo, transição entre orbitais D é proibida. Né? Tá ok? Então, essas duas transições, essas duas regras de seleção são fundamentais, né? Para que eu tenha, fundamentalmente, né, a possibilidade de observar essa transição acontecer. Mas é possível que uma regra de transição proibida aconteça? É possível. Na verdade, várias, né, dessas regras são quebradas de uma certa forma e as transições podem ocorrer. Né? A gente vai voltar a falar sobre isso em algumas aulas em que a gente tratar especificamente de transições eletrônicas, em que a gente vai analisar um pouco da física e da matemática envolvidas
né, no processo. Tá bom? Para a nossa conversa de hoje era isso, né, que eu queria falar. Eu já vou fazer um arrazoado final, né, mas lembrando que uma parte dessa discussão a gente terá no livro da Química Ciência Central, mas que boa parte disso aí vocês vão encontrar nesse livro, né, Estrutura Atômica com Enfoque Químico, do Garritz, né, do Chamizo e do Garritz, né, que é um livro fantástico. Eu recomendo a vocês terem esse livro. Eu tenho, né, o livro físico, né, e é uma leitura que é fundamental, né, para todos nós que pretendemos, de alguma maneira, crescer na profissão com o conhecimento. Tá ok? Era isso, né, que eu queria falar hoje para vocês, tá certo? Lembrando, né, que o que a gente está tratando aqui, fundamentalmente, né, grande parte é do conhecimento de vocês, e o que não for, vocês têm que correr atrás do prejuízo. Vocês têm que ir atrás de procurar uma bibliografia e dar uma lida, né, para que vocês entendam, né, o que a gente está falando. O que a gente falou? A gente falou aqui para vocês sobre estrutura da matéria, falou sobre a teoria de Bohr, né, a forma como a proposta da teoria de Bohr explicou os fenômenos espectroscópicos, né, o fato de que é possível ter uma transição entre estados de diferentes energias, e esses estados de diferentes energias são configurações nas quais a gente tem a distribuição dos elétrons na estrutura dos elementos químicos, tá certo? Né? Que a gente pode usar ou a estrutura fundamental, uma estrutura, não vou chamar de arcaica, né? Conhecida de descrever, que é 1S, 2S, 2P, 3S, 3D, 3P, 3F, e assim vai, né? Ou a gente pode imaginar que, conforme a gente vai populando esses orbitais individuais, vão aparecer situações nas quais esses elétrons nesses orbitais podem interagir uns com os outros. E aí, então, é melhor a gente falar não mais de números quânticos orbitais ou de spin individuais, mas falar de números quânticos totais. E, ao fazer isso, surge uma nova nomenclatura. A gente não inventou nada aqui. O número de orbitais individuais que existe, né, S, P, D e F, vão continuar existindo exatamente o mesmo número com os termos espectroscópicos em seus microestados. O que muda é a forma da gente descrever esses estados. Tá? Não mais, então, como orbitais individuais, S, P, D e F, mas agora como termos espectroscópicos vinculados àquela configuração. Tá ok? Então, é isso que a gente tratou. É lógico que, ao ter essa configuração, né, me permite, então, pensar no porquê eu posso ter algumas regras que vão reger a possibilidade de transição. Fundamentalmente, quais são essas regras? Essas regras dizem respeito tanto ao spin quanto ao orbital. Quanto ao spin, eu não posso modificar o spin do meu elétron durante a transição, e eu não posso ter transição entre microestados originários do mesmo nível de orbitais atômicos. Tem que ser orbitais diferentes, ou microestados diferentes. Tá ok? Então, essa é a brincadeira, né, que a gente fez na nossa conversa de hoje, né? Na nossa próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar agora um pouquinho sobre qual é a grande teoria que explica o fenômeno da estrutura da matéria descrito pela teoria mais, não vou chamar de mais aceita, porque é a teoria aceita, né, mas a melhor explicação que a gente tem até o momento, né, para entender a estrutura de elementos, íons e moléculas, tá? Que é olhar um pouquinho para a mecânica quântica. Nós não vamos, vocês vão ter no curso de Química
uma disciplina inteira para estudar isso. Então, é óbvio que em uma aula que a gente vai tratar aqui, a gente não vai tratar os detalhes que vocês vão ver no curso. A gente vai chamar a atenção de vocês para algumas coisas gerais, né? Vai ser uma abordagem talvez até um pouco mais filosófica, né, do que física propriamente dita, né? Mas trazer para vocês um pouco dessa abordagem para que a gente tenha, né, a clareza dessa beleza de teoria, né, que é a mecânica quântica e que nos permite chegar onde nós chegamos, né? Nos permite, por exemplo, eu estar aqui na minha sala da minha casa, dando aula para vocês, cada um na casa de vocês, né? E por aí vai, né? Então, a gente vai ter a chance de falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, sobre como, né, através dessa teoria, a gente explica várias coisas que meio que passam batido, né, na teoria de Bohr, né? O que é uma figura geométrica que explica um orbital, né? Um lugar onde tem um elétron, e por aí vai, né? Então, é um pouquinho dessa ciência-filosofia, né, que a gente vai conversar, tá bom? Então, não percam a nossa próxima aula, né? Vai ser muito legal. A nossa próxima aula aqui não é a semana que vem, porque a semana que vem, por incrível que pareça, ainda por cima temos feriado no meio dessa zona toda, né? A gente está vivendo num feriado desde março do ano passado, né? Na média. Mas tem um mundo aí afora, né, onde as coisas acontecem de maneira diferente do que acontecem no nosso mundo aqui, né? Então, naquele mundo lá fora é feriado, então vai ser aqui no nosso também. Então, na semana que vem nós temos aula, só vamos ter na outra, né? Então, fica aí minha dica, né? Eu hoje coloquei para vocês aqui 2 livros sobre espectroscopia, né? Um deles é o livro do Olas, é um livro bacana, muito legal, mas o outro é que é o livro, né? Que é o livro do Harris e do Bertolucci, sobre simetria e espectroscopia. É muito legal, aquele livro do Harris. Só está em inglês, né? Mas... E é nesse livro que está essa parte dos termos espectroscópicos, que eu posso dar uma olhadinha. Essa parte dos termos espectroscópicos está bem explicadinha no livro do Garrett. Sim, eu estou com ele aberto, mas eu não encontrei. Eu encontrei a parte do spin. O senhor sabe me dizer onde no livro que ele trata sobre isso? Não vou lembrar de cabeça. Eu procuro lá, né? Mas qual é o livro de química inorgânica que a gente usa na graduação? De inorgânica? Eu lembro do Química Não Tão Concisa, alguma coisa assim. Não, isso é porcaria. Qual é o outro? Não, tem o livro da Catherine House. Isso, tem o dela. Esse tem. Esse é muito bom para entender os termos espectroscópicos, mas ele é mais aplicado para a questão dos compostos de coordenação. Mas vai aprender de qualquer maneira. Você tem esse livro, Juliana? Tenho. Eu tenho a versão dele em inglês, mas eu tenho sim. Você me passa, fazendo favor? Passo. Põe no nosso, Juliana, põe aqui pra gente. Tá, vou botar na plataforma. Tá bom? Isso, que aqui eu tô com um enfoque químico aberto, e nele eu sempre tenho a parte do spin. Eu vou procurar lá e vejo onde que isso está explicadinho lá. Beleza. A questão desse livro do Garrett é que você tem que procurar um pouco em ordem cronológica, né? Porque ele começa o livro de forma histórica. Então, assim, se você vê que a questão ali que ele está abordando vem antes dessa discussão dos termos espectroscópicos, avança um pouco, que aí ele vai chegar nisso sim. Mas sim, porque ele trabalha olhando no sumário dele, né? Eu estou olhando aqui as coisas no sumário e eu não encontrei referência a isso, não abri o livro ainda para dar uma olhada. Termos espectroscópicos, microestados, né? Mas eu vou dar uma olhada e depois a gente volta a falar. Tá isso, se eu puder indicar direitinho onde no livro tá, vai fazer. Tá bom. Obrigado, professor. Tá bom. Meninas, tudo certo? Taila, Gabriela, Júlia? Sim, professor. Sim. Tá bom, então. Sim. Qualquer coisa que vocês precisem, é só me escrever, né? Me manda um e-mail, fala comigo, fala com a Juliana,
tá? O que eu já posso adiantar para vocês, né, irem se divertindo é que o primeiro trabalho que eu vou querer que vocês façam para me entregar, né, eu quero que vocês me entreguem uma pequena monografia e, né, vejam que vocês entendem como uma pequena monografia, para falar sobre as linhas de emissão do átomo de hidrogênio. Tá ok? Juliana, você faz um documento e põe isso lá nas atividades para mim? Faço sim. Tá bom. Então, o que eu quero? O que eu quero é que vocês me expliquem as séries de Lyman, Balmer, Paskin, Fundy, etc., né? Do ponto de vista das suas descobertas, da história, né? E as contribuições de cada uma para o entendimento da espectroscopia e da ciência. Tá ok? E esse documento tem que ser escrito à mão. Eu não quero ele feito eletronicamente, não. Vai ser escrito à mão, vai ser digitalizado e submetido. Tá bom? Tranquilo, professor. Tá? E uma pequena... Como é que eu chamei? Monografia. Monografia, né? Uma pequena monografia pode ser alguma coisa entre 500 e 1000 páginas, sem problema. Isso para escrever, não. Pois é. A gente termina o doutorado e está fazendo ainda. Mais ou menos por aí, né? Tá? Mas, assim, alguma coisa que vocês consigam dar um início, meio e fim, né? Que vocês me expliquem a origem, a observação, o efeito, né? Das principais séries para o átomo de hidrogênio. Tudo bem. E o senhor já vai colocar uma data de entrega ou isso fica mais para frente? Não, vocês terminando a minha entrega. Tem a data de entrega até o fim do período. Tudo Tá? bem. Ok? Alguma dúvida? Não, tá tudo certinho. Então tá bom, gente. Muito obrigado a vocês. A gente vai terminando a nossa aula por aqui hoje. Vou parar. Uma boa tarde a todos vocês.